Saúde, amados, com a paz do Senhor Jesus. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 2. É um tema muito complexo, difícil de falar, de entender, mas é aqui que nós vamos meditar. Saiba, 1 Timóteo 3, 1 e 2. Saiba que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Por isso porque os homens serão amantes de si mesmos, apegados ao dinheiro, arrogantes, orgulhosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios. E segue uma sequência de ladeira abaixo. Parece que está descendo. O apóstolo Paulo parece que a sequência de ser amante de si mesmo é uma ladeira abaixo, porque o texto segue: insensíveis, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, impetuosos, soberbos, amantes dos prazeres mais do que amantes de Deus. A ladeira vai descendo de ladeira abaixo. Ele fecha aqui: embora tenham aparência de piedade, negam o seu poder. Afasta-se desses também. O apóstolo Paulo instruindo a Timóteo a afastar-se, ainda que tenha aquela aparência de piedade, mas são amantes de si mesmo. E esse ponto nos deixa encabulado. Como definir amante de si mesmo? Como é isso? Como que a gente define isso? O ser humano ser amante de si mesmo. Ele diz assim, ó, amante, na sequência ele fala assim: amantes dos prazeres do que mais amante dos prazeres do que amante de Deus. É um ponto a pensar. Como o homem se torna amante de si mesmo? Como? Será que o homem sai de si e começa a se olhar, se ver de fora para dentro? O homem sai de si e começa a se olhar de fora. Então, daí surge o amante de si mesmo. Quando o homem sai de si e começa a se olhar de fora para dentro, aí surge o amante de si mesmo. Um dos pontos é o culto ao corpo. O homem e a mulher que deseja ser cultuados. Culto ao corpo, o culto à personalidade. E aí vem o tentador, o enganador. Como ele mentiu para o Senhor Jesus, ele é um grande psicólogo
E ele sabe quando o homem começa a virar amante de si mesmo. É um processo. Quando você para diante do espelho, tem até uma mensagem, a serpente enrolada no espelho. Se para no espelho, dá aquela olhada, faz assim. A mulher bota a mão na cintura e começa a se admirar. Aí o psicólogo, ele opa, graças a Deus, eu só penteio o meu cabelo, limpo meus olhos quando lavo, dou uma ajeitadinha na sobrancelha, tá tudo certo, faço minha barba. Amante de si mesmo. Tentador. Ele conhece todas as fraquezas humanas. E ele oferece o que ele não tem. Como na tentação do Senhor Jesus, ele ofereceu todos os reinos do mundo. Eu te darei. E não é dele. Não é dele. No Salmo 24, verso 1, diz assim: do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem são do Senhor. E para que serve o nosso corpo? O apóstolo Paulo diz assim: quer que comais, quer que bebais, ou façais qualquer outra coisa, pentear o cabelo, escovar os dentes, mas ou façais qualquer outra coisa que seja para a glória de Deus. Glória quer dizer fama, resplendor, notoriedade. Cristo tem que aparecer em nós, no meu rosto. Um pastor uma vez passando pelo mendigo, sentado na calçada, e ele virou para o pastor e disse: você parece Jesus Cristo. O mundo precisa ver a diferença, porque por 3 votos nós fomos eleitos cidadãos dos céus. Então esse corpo, essa criação é para a glória de Deus. Mas o problema é que nós queremos se aparecer. E assim diz o Senhor dos Exércitos: aquele que quer se aparecer, não me representa. O ser humano, ele cria uma necessidade de se aparecer. E quem tem que aparecer é o Senhor, Criador, o nosso dono, é o propósito. Criados para a glória dele, para a fama dele, para a grandeza dele, para a notoriedade dele. Mas o homem tende a querer se aparecer, querer ser Deus, querer ser venerado, adorado, idolatrado. E é o ponto que Satanás ataca. O ter e o ser. Sereis como Deus. Tereis vossos olhos abertos, sereis como Deus. Engodo, porque nós já fomos criados à imagem
e a semelhança de Deus. Somos como Deus. Amante de si mesmo. 2 Coríntios 10:17, contudo, aquele que se gloria, gloria-se no Senhor. Deus é grande, Deus é bondoso. Tem um pastor, um amigo meu, que tudo que ele faz, ele fala, foi Deus. Deus que me ajudou, Deus que me deu. Tudo. Faça tudo para a glória de Deus. Esse amigo é muito abençoado, porque ele sabe da glória de Deus. Jesus disse, sem mim, nada podeis fazer. Tudo vem dele. Toda a terra, toda a sua plenitude, tudo que nela está criado é dele. Como eu li no Salmo 24:1. 2 Coríntios 10:18, pois não é aprovado quem a si mesmo se recomenda. Se elogiar, se engrandecer, gera uma dopamina. Contar vantagem dá prazer. É a nossa natureza pecaminosa. Por isso Jesus disse, negue-se, pois, a si mesmo. Quer me seguir? Negue-se, pois, a si mesmo. O homem não pode ser amante de si. Ele não pode estar fora de si, olhando, tentando mudar a criação de Deus, a altura, a estatura. Tem gente mudando o nariz, mudando o olho, mudando. Quando Deus, com a Trindade, criou o homem, aí ele disse, ficou bom. Ficou bom. Ficou bom. Nas palavras dele, e viu Deus que era bom. Ficou bom. Não tem que mudar nada. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Mas por causa da tentação, o homem se torna amante de si mesmo. O homem se torna amante de si mesmo. E para juntar com essa palavra do apóstolo Paulo, o porquê de isso acontecer, qual a implicação, Jesus em Mateus 24, essa palavra de Jesus a gente pode ligar na palavra do apóstolo Paulo, porque Jesus está dizendo assim, ó, naquele tempo, muitos me abandonarão, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Por causa do aumento da iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Então o apóstolo Paulo trata o abismo que o amante de si mesmo vai descendo, e Jesus traz a causa. Ou melhor, Jesus trouxe a causa bem antes
aumento da iniquidade e a frieza, a ausência do amor. Por se multiplicar a iniquidade, no grego, a iniquidade quer dizer sem lei. Sem lei, sem ética, sem moral. A iniquidade é o pecado consciente. Tenho consciência que é pecado, mas vou fazer. E vai no Salmo, se não me falha a memória, 47. E assim, um abismo chama outro abismo. E vai desencadeando a ausência do amor, a frieza. Quando falta o amor. Quando falta o amor, falta tudo. Significa a ausência do Espírito Santo também. Porque o primeiro fruto que o Espírito Santo produz em nossos corações é o amor. E a ausência do amor é a ausência de tudo. Como diz lá no tempo do sacerdote Eli, e acabou. A lâmpada apagou. A frieza. O amor, ele aquece nossos corações. O amor traz paz, alegria, felicidade, gozo. Mas a ausência dele traz um vácuo, um vazio. Olha só o hino. Se isso não for amor, o oceano secou, não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais, se isto não for amor. O céu não é real, tudo perde o valor. Se isso não for amor. Desculpa cantar mal, mas ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que eu conhecesse os mistérios, a ciência, mas se não tiver amor, tudo é inútil. Tudo acabou. O amor é tudo. Feliz é quem ama. Não há barreira para conter sua chama. O amor é tudo. O amor preenche todo vazio. O amor é a base do universo. Se colocaram no meio, ele é o centro. Se colocarem em cima, ele é sobre. O amor é mais poderoso que um exército. É mais potente do que uma bomba atômica. O amor não pode faltar. É o amor que aquece os nossos corações
Então, surgirão homens que terão aparência de piedosos, que podem falar a língua dos anjos. 1 Coríntios 13, 1. É como um sino. Tem valor. Tudo perde o valor se não tiver amor. Filhinho, amai-vos não só de palavras, mas com ações. Mais de 90% da nossa vida nós vivemos para o próximo, quando tentamos viver para nós como amante de si mesmo. Aí sobrevém a nós a soberba. A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, ou seja, está contra. Deus está contra, ele é como um time, que Deus está do outro lado. Deus abate os soberbos. Aí vem desencadeando, vai ladeira abaixo. Quando falta o amor, e o homem se torna amante de si mesmo. Ele vive para si. Mas vamos contar para você a história de um homem que viveu assim. Vê o fim, se vale a pena. Um homem que deixou de lado o amor e passou a ser amante de si mesmo. No começo do seu reino, a Bíblia diz assim, 1 Reis 3:3, Salomão amava o Senhor. Quando eu falo de amor, deixou o amor. Deus é amor, deixou o Senhor. Deixou Deus. Deixou Deus. Deixou de considerar Deuteronômio 17. Quando vocês pedirem um rei e ele começar a reinar, esse será o procedimento do rei. Não ajuntará para si, olha só. Porém, não deverá adquirir muitos cavalos. Não deverá tomar para si muitas mulheres. Caso contrário, seu coração se desviará também. Não deverá acumular muita prata, nem muito ouro. E quando assentar no trono, faz uma cópia da lei. O amor. Olhando a lei de dentro. Mas Salomão ficou fora de si. Começou a juntar, começou a amar a criação e se afastar do Criador. Esse é um perigo. Ignorou tudo isso aqui. Aliou-se com Faraó e começou a amar a criação. Salomão estava sentado no trono de Israel, no reino de Deus. Um trono que pertencia não a ele, mas a Deus. O reino era do Senhor. Então as leis do Senhor deveriam
reger esse reino, mas ele se torna amante de si. E a ganância, o orgulho, tudo aquilo que o apóstolo Paulo falou, foi o que Salomão veio se tornando. Ladeira abaixo, amante de si. Se aliou com Faraó, aliança. Quantos homens fazem aliança com político, aceitando suborno, propinas, o viés ideológico, para suprir uma suposta necessidade, porque a única necessidade que o homem tem é de Deus, é do amor. Salomão faz alianças com os reinos para se mostrar bom. Quando a Bíblia diz, não façam aliança com os povos. Aí quebra a aliança com amor. Amante de si mesmo. O amor, ele não aceita o amante. Segunda Crônica 2, de 1 a 14, fala um Salomão faz aliança com o Faraó e começa a amar a criação, cavalos. Quantos homens fazem qualquer coisa pelo ter, para ter uma máquina, um carro, fazem aliança, pactos, alianças políticas. Quebram os preceitos, as leis, os mandamentos do amor. Aí entra a vaidade. O Senhor tem dito para nós lutarmos contra a vaidade. Olha o que Salomão a vaidade quer dizer exagero, ausência de limite. O Senhor disse para nós, tudo que é demais não provém de mim, é vaidade. Salomão juntou carruagens, cavalo, possuía 1.400 carruagens, 12.000 cavalos, os quais mantinham uma parte na cidade onde guardavam as carruagens, e outra parte em Jerusalém. Tem tanta gente ajuntando tanta coisa. Só que o que está sobrando a você, está faltando a alguém. Justamente porque Deus, o amor, Ele quer que nós pratiquemos o amor. E quando Salomão está juntando para si, ele está oprimindo o povo. Nós vamos ver isso quando seu filho começa a reinar. E é um perigo que quando o homem se torna amante de si mesmo, ele não ouve conselheiros. Ficou evidente que os conselheiros não tinham acesso a Salomão. O coração ficou duro, enrijecido. Então os conselheiros, sem acesso a ele, quando ele morreu, foram ao seu filho.
Porque Salomão era amante de si mesmo. Só vem a mim. Igual a sanguessuga, dá. O homem começa a se enxergar de fora para dentro. Satanás sabe disso. Quando falta o amor, é um problema. Olha só o que ele vai, como que ele vai caminhando para o abismo. Eclesiastes 2. Realizei grandes projetos, construí casas, plantei vinhas, tantas vinhas, tantas casas. E depois ele fica preocupado, onde aumenta a fazenda, aumenta os que comem. Ele vai ver a inutilidade, a futilidade disso. Fiz para mim, juntei para mim. Construí também reservatório para irrigar meus bosques. Comprei escravos. Tive escravos que nasceram na minha casa. Também mais bois e ovelhas dos que todos que precederam antes de mim. Escravos e escravas. O amor estava longe, estava fora. Porque o Senhor disse, não escravize os vossos irmãos. Lembre que vocês foram escravos no Egito. Além dos que ele tinha, ele comprou mais. Escravos e escravas. Se tornou um ditador, um tirano. Aumentava os impostos. E tudo era para ele. Tudo. Juntei para mim prata e ouro. Lembra daquela palavra de Jesus que tu tem, louco? O camarada juntou um celeiro, um lugar enorme, ajuntou muita coisa. E falou para sua própria alma, amante de si mesmo. Agora regala-te. E veio uma voz, louco, para quem será? Nós estamos vivendo esses dias. Um tem 10 e o outro não tem nada. E tem gente trocando guarda-roupa. E tem gente que nem guarda-roupa tem. Mas não olha. Não pratica o amor. Porque se tornou amante de si mesmo. E Salomão, ele continua, me provi de cantores e cantoras também de um harém, as delícias dos homens, das mulheres. A Bíblia diz que ele teve 700 princesas e 300 concubinas, alianças. Sim, me excedi. Para mim. O que eu faço para mim não gera galardão. Eu preciso amar.
A gente tende muito a exigir amor, mas a ordem é amai, amai. A falta do amor, a frieza do amor, mostra como nós podemos estar vazio de Deus. Que o homem cheio do Espírito Santo, ele está cheio de amor, de paz, bondade, longanimidade. Esse homem, Salomão, tornou-se amante de si mesmo. Faz uma reflexão, como que você está se vendo? De dentro para fora ou de fora para dentro? Você está fora de si? Culto ao corpo, culto ao trabalho, culto à personalidade, tudo por amor a si próprio. Amais o teu próximo como a ti mesmo, ou seja, na mesma medida, na mesma proporção. Quando o homem é amante de si mesmo, ele deixa de amar o próximo. Ele deixa de amar a Deus sobre todas as coisas. Então o amor que está dentro, ele sai. Por que que o amor sai? Porque ele não aceita o amante. Vamos fazer uma analogia com um casal. Se a esposa descobrir que tem um amante, ela sai. Se o marido descobrir que tem um amante, ele sai. E mesmo assim é Deus. Quando o homem é amante de si mesmo, Deus sai. Se nós deixarmos o Senhor, Ele também nos deixa. Nós precisamos que o amor esteja em casa. Porque Salomão deixou o amor sair. Ele vai dizer assim, Eclesiastes 2:11, entretanto, quando avaliei tudo que as minhas mãos haviam feito, o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, todo esforço, todo trabalho, vi que tudo era inútil. É correr atrás do vento. Não há nenhum proveito do que se faz debaixo do sol. Outro ponto ele diz, tudo é vaidade, quer dizer vão, oco, vazio. É assim que o homem fica sem o amor. Vão, oco, vazio. Porque o amor é Deus. O amor preenche, o amor traz paz, o amor traz felicidade, o amor traz bondade, longanimidade. O amor enche. O amor é sentido. Tem um hino que diz, eu sinto no ar o amor de Deus. Mas o homem que faz igual Salomão se torna amante de si mesmo, não enxerga mais o próximo. Ele fica vão, oco, vazio. É o que resta. Vão, oco, vazio.
Porque o amor não aceita amante. Ele preenche sozinho. Por isso nós temos que lutar contra essa natureza pecaminosa nossa para o amor não ir embora. Porque se ele for, é assim que nós ficamos. Não adianta você se cercar de tudo. Ouro, prata, mansões, palácios. Se faltar o amor, faltou tudo. Tudo perde o valor. É vão, oco, vazio. Uma das definições de vaidade. Vamos nos arrepender e se converter. Passar a olhar a vida de dentro para fora. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Passar a enxergar o nosso próximo. Em relatos de mulheres que estão abandonando os filhos porque se tornaram amantes de si mesma, pais. Famílias que estão abandonadas dentro de casa. As emoções dos filhos estão terceirizadas para as telas. Já não há mais afeto. Não há mais abraços, sorrisos, carinhos. Porque o amor está indo embora. Porque ele não fica com a amante. Ele preenche. Nós precisamos acreditar, crer que o amor preenche todo espaço. Cuidado com o engodo de Satanás, ele não tem nada. Tem gente que pensa que ele é o rei do inferno, nem o inferno é dele. O rei do inferno é Jesus. Deus que criou o inferno, ele vai ser queimado lá no inferno como os homens. Nem o inferno ele tem. Vamos estudar a tentação do Senhor Jesus. Não deixe a palavra. Se enche da palavra. Porque é com a palavra que nós vencemos. Não é que filosofias, teorias, axiologias. É a palavra de Deus. O amor, para ele ficar, ele exige renúncia. Negue-se, pois, a si mesmo. O amor exige não ameis o mundo e nada que no mundo há. E o que Salomão começou com os cavalos. E você está amando o quê desse mundo que te tirou de si? Que não te deixa cair em si na realidade que você não é deste mundo. Vós não sois deste mundo. Amando o quê? Não ameis o mundo e nada que no mundo há. Não vos amoldeis ao mundo. A fórmula, o modelo do mundo
para você não sair de si como Salomão. Se a sua vida está assim, um vácuo, um oco, um vazio, é a ausência do amor, a ausência de Deus. Deus é amor. Não é à toa que uma igreja que amava as coisas desse mundo, se abastecia de ouro, de prata, de roupas de grife. O Senhor disse para essa igreja: eis que estou à porta e bato. O amor está para o lado de fora, batendo na porta para entrar. Faz uma avaliação aí se o amor está dentro ou está fora. Se o amor está dentro, em toda falta, toda necessidade aparente, tudo que você não tem nesse mundo, mas o coração é cheio, é feliz, é alegre. Agora, se o amor está fora, existe um vácuo, um vazio muito grande. Eu quero concluir essa palavra assim. Cantares de Salomão, capítulo 6, 5, de 1 a 6. Dá uma lida nesse texto, porque esse texto se aplica à igreja. Talvez isso vai acontecer com você agora. Já está acontecendo. Porque o Senhor te ama, Ele não vai desistir de você. Ainda que você andou fora de si, Ele não vai desistir de você. Ele te ama. E olha o que está acontecendo em Eclesiastes, em Cantares de Salomão, capítulo 5, do 1 ao 6. O amado, ele veio e bateu na porta. O Senhor está batendo na porta da igreja. Em muitas igrejas, a igreja quer dizer nós, as pessoas, não é o templo, não é as quatro paredes. Ele está batendo. Mas o que está acontecendo? O que aconteceu? É o que aconteceu com Salomão. Ele está do lado de fora batendo. Batendo, igual está batendo agora com a palavra no teu coração. Essa palavra não é à toa, não é em vão. Eu não vim aqui perder meu tempo. Não subi esse morro, esse monte, para perder meu tempo. Não. Olha o que está acontecendo em Cantares. O amado veio, bateu na porta, esperou, lamentou. E a amada estava como adormecida. Não sei o que ela estava fazendo, que ela não podia atender o amado. Nós temos facilidade de rejeitar o Senhor, porque a nossa natureza é pecaminosa. Por isso Ele bate. Mas em Cantares, olha o que aconteceu.
Eu abri ao meu amado, mas ele já tinha se retirado e ido embora. A minha alma tinha desfalecido quando ele falara: busquei-o, mas não o pude encontrar. Chamei-o, porém ele não me respondeu. Faz uma avaliação, porque o amor, ele é tudo, mas ele não fica com o amante. Se você se tornar amante de si mesmo, amizade com o mundo, a nossa amizade com o mundo é inimizade contra Deus. E não só é amizade com o mundo, não só é pessoas, não estamos falando só de pessoas. Estamos falando de práticas. Mexer na estatura, no cabelo, no rosto. Como eu disse no começo, quando Deus criou, Ele disse: ficou bom. É se amoldar o mundo, ficar igual. Não. Você nasceu para a glória dele, para fazer diferença entre quem serve a ele e quem não serve, quem é dele e quem não é dele. Então faz uma avaliação. Os homens serão amantes de si mesmos, apegados ao dinheiro. Apegados ao dinheiro. O único que duela com Deus. O único que Deus chama de Deus é o dinheiro. É o dinheiro. Mas quanto mais dinheiro, mais vazio. Salomão é um exemplo disso. Apegados ao dinheiro, arrogante, orgulhosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios. Eu vou parar por aqui. Tudo isso por causa da ausência do amor. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Aquece o amor. Obedece a palavra que diz: enchei-vos do Espírito Santo. Então, o primeiro fruto é o amor. Bondade com o próximo, benignidade, temperança e mansidão. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo complete essa palavra no seu coração. Um abraço, não se esqueça de compartilhar essa mensagem, se inscrever no canal do Pregador do Mato no YouTube e nos seguir no Insta, no Face. E até a próxima mensagem, se o Senhor assim nos permitir.